Boa tarde, alunos e colegas professores da Universidade Federal do Pampa. Eu sou a Cristiane, acadêmica do curso de Letras, aqui do Polo de Quaraí. Hoje eu vou trazer um tema muito importante para vocês, que vai ajudar vocês muito no Enem, que é sobre a linguagem da norma padrão e a linguagem coloquial. A seguir, agora eu vou fazer a apresentação dos slides. Linguagem coloquial e culta. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês, né, de duas tirinhas. Aqui onde o menino fala, ei, professora, e os brother, tudo tipo assim? Não estamos achando maneiro as paradinhas do Enem em português? Né? Imagina um menino falando com essa linguagem para uma professora. A professora ficou ali sem reação, né? Ela ficou assim que não sabia nem como responder para o menino. Já na outra tirinha, a gente pode evidenciar aqui um diálogo, né? Que está representando o uso adequado da norma culta. Ó, a esposa está falando para ele, quero ver a novela. Aí ele falou, futebol. Aí, para acabar a discussão, o que o marido fez? Foi lá e comprou uma televisão nova. Amor, nossos problemas acabaram. Agora temos duas TVs. Só que o que aconteceu? O marido colocou a televisão no quarto e aí ele foi igual assistir o futebol lá no quarto, né? E a esposa continuou braba, continuou lá zangada. Então a gente pode perceber aqui na linguagem dele, na conversação do diálogo, que não há nenhum erro, né, gramaticalmente. Está tudo adequado à situação do diálogo. Os critérios que determinam a norma padrão do uso da língua se estabelecem ao longo do tempo, principalmente pela ação da escola e dos meios de comunicação. Esses dois instrumentos sociais levam os falantes de um idioma a aceitar como certo o modo de falar, a camada da população que, em virtude de sua situação social privilegiada, tem maior prestígio na sociedade. Isso daqui quer dizer o seguinte: quem fala mais corretamente tem um maior prestígio por outros grupos, né, sociais dentro da sociedade. A língua que utilizamos não transmite apenas nossas ideias, transmite também um conjunto de informações sobre nós mesmos. Quando nós estamos comunicando, a gente fica emitindo informações a respeito da nossa pessoa. Certas palavras e construções que empregamos acabam denunciando quem somos socialmente, ou seja, em que região do país nascemos, qual o nosso nível social, escolar, nossa formação, às vezes até nossos valores, o círculo de amizade, quais os hobbies que gostamos. A linguagem culta é um modelo utilizado na escrita, segue rigidamente as regras gramaticais. Essa linguagem é mais elaborada tanto porque o falante tem mais tempo para se pronunciar de forma refletida, como porque a escrita é supervalorizada na nossa cultura. É aquela velha história, né? Aquilo que está escrito é o que vale. A linguagem culta é uma das funções da escola. É através do ensino da língua portuguesa oferecer condições às pessoas de dominar a norma padrão, a fim de que, nas circunstâncias sociais convenientes, seja falando ou seja escrevendo, a pessoa possa utilizá-la de maneira corretamente, adequadamente à situação. A linguagem culta. Os falantes são levados a aceitar como correto o modo de falar,
do segmento social, que, em consequência de sua privilegiada situação econômica e cultural, tem maior prestígio dentro da sociedade. Assim, o modo de falar desse grupo social passa a servir de padrão, enquanto as demais variedades linguísticas faladas por grupos sociais menos prestigiados passam a ser consideradas erradas. Aqui a gente tem um exemplo, né? Um exemplo de um poema aqui, ó, escrito por René Descartes, onde ele faz o uso correto da norma culta, né? A norma, a linguagem coloquial, tá? Ou informal, é a versão oral da língua, aquela que a gente tem mais liberdade de se expressar, que a gente fala com uma roda de amigos, e por ser mais livre e espontânea, tem um pouco mais de liberdade. E ela está menos presa às regras gramaticais. Entretanto, a margem de afastamento dessas regras é estreita, embora exista permissividade com relação às transgressões, é pequena. A linguagem coloquial é uma variante espontânea, utiliza nas relações informais entre dois ou mais falantes. É a língua do cotidiano, aquela que a gente fala todo dia, né, diariamente. Sem muita preocupação com as normas. O falante, ao utilizá-la, comete deslizes gramaticais com frequência considerável. Outra característica da língua coloquial é o uso de constantes expressões populares, aquelas frases feitas, gírias. A linguagem coloquial informal. Vocês lembram que eu tinha trazido essa tirinha, né? Aqui é um exemplo, ó. Um exemplo de linguagem coloquial. Ó. O menino está usando várias gírias para se comunicar com a professora, né? Fazendo uma comparação entre a língua culta e a língua coloquial, é possível constatar que, em certos aspectos, as diferenças entre as duas são bastante evidentes. Mas, em outros, os limites não são tão claros, ficando difícil, nesses casos, definir uma fronteira entre o que é culto e o que é coloquial. Aqui eu trouxe para vocês um esqueminha, né? Assim, ó, das diferenças, tanto da norma culta quanto da norma coloquial. A norma culta, ela tem uma preocupação com a gramática. Tem a ausência de gírias, ausência de formas reduzidas. E a norma coloquial, ela, ela não faz o uso da regra da gramática normativa. Ela usa gírias, usa de forma de reduzidas. Assim, um exemplo da coloquial é tipo a gente conversar no WhatsApp, né? No Face, assim. A gente usa muita abreviação, né? Muita gíria, assim, para se comunicar rápido. Isso, assim, ó, lá na questão da redação do Enem. Se a gente não redigir uma redação com conectivos, com os pronomes adequados, com as preposições também, não vai ser aceito. Porque uma redação tem que ser, uma redação dissertativa, ela tem que ser dentro dos moldes da gramática normativa. Senão o candidato fica com a nota baixa, né? É muito importante escrever-se a norma culta. Seria o equivalente a escrever difícil. É muito difícil a gente escrever, né, gente? É bem difícil mesmo. Mas para isso a gente deve exercitar a leitura, exercitar interpretações de texto, para a gente saber, conhecer as regras da gramática normativa, a linguagem padrão, aquela que é exigida em certas situações, porque ela é a língua universal. Se a gente redigir um texto, todas as regiões, se tiver dentro daquela linguagem culta, a linguagem padrão,
qualquer região do país vai entender aquilo que a gente está querendo transmitir. Então, é muito importante que a gente elabore bem as frases, que a gente pense aquilo que a gente quer se expressar, mas de uma maneira dentro daquilo que é exigido, né? Da norma, das normas gramaticais. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês de um quadro que são palavras que nunca a gente quase deve pronunciar. Então, a gente conhecer, saber como estruturar um texto, saber como falar uma frase bem elaborada, aonde que a gente deve falar daquela maneira, é muito importante. É muito importante mesmo usar a linguagem adequada à situação. E assim, ó, uma das situações, isso aqui eu acho que acontece com quase todo mundo. Todo mundo já viu a gente vê, né? Todo dia, todo momento, às vezes alguém fala, ou eu já vi mesmo em outras cidades, assim, ó, de tu passar e tu vê, tipo, uma placa de um mercadinho lá com, assim, ó, com um erro de gramatical. Agora não me vem aqui um exemplo. Mas a gente sempre vê, né, que às vezes as pessoas escrevem errado. Então, é muito importante a gente ter esse conhecimento. Assim, ó, uma que é bem cotidiana, assim, que a gente quase que todo momento escuta é o menas, né? O menas a gente tem que tomar muito, muito cuidado mesmo também, né? E não pronunciar, se policiar, tá? Então, aqui, ó, esse quadrinho traz vários exemplos. Ó, seja, esteja, estrupo. São algumas palavras que a gente tem que ser policial falar. Imagina, porque geralmente, como a gente fala, depois a gente escreve. E numa prova onde está cobrando a norma culta, a gente vai perder bastante pontuação. Aqui é um exemplo também da norma coloquial. Aqui o menino está falando, ei, professora, problema. Problema também, né? Ele é bem, um erro assim, bem... Quase sempre a gente escuta por aí bastante, né? Ei, professora, problema ou problema? Ele estava na dúvida, né? Qual desses aqui usar, né? E ele estava lendo ali, ó. Vale tudo agora sem preconceitos? Aí entra aquele gancho ali. Depende, não é que seja preconceito, depende ao contexto. Na escrita, inadmissível. Aqui, eu trouxe aqui esse quadro para vocês, que contém pecados da língua, os 10 erros que comprometem a vida e as pretensões profissionais que a gente deseja alcançar. Então, é assim, ó, é imprescindível que a gente conheça, que a gente se aproprie, que a gente busque saber como escrever corretamente. Não é uma tarefa fácil, todos os dias a gente está aprendendo. Mas a gente precisa exercitar ela, se policiar, que nem eu falei para vocês. Houveram problemas. Houve problemas. Haver no sentido de existir é sempre impessoal. Aqui, ó, se ele dispor de tempo, é erro grave conjugar de forma regular os verbos derivados de ter, vir e por. Neste caso, o certo é dispuser. Se ele dispuser de tempo, espero que ele seja. Se ele dispuser de tempo, seria a forma correta de falar. Espero que ele seja feliz e vieram menos pessoas. Meu Deus. São 2 erros inadmissíveis. A conjugação seja não existe, pessoal. Não existe. E menos não concorda com o substantivo, pois o advérbio é não adjetivo. Ela ficou meia nervosa. Atenção para a concordância verbal e nominal. Seguem anexas. A concordância, pessoal, aqui é muito importante, ó.
o verbo tem que concordar com o sujeito, pessoal, tá? Esse assunto é entre eu e ela. Depois de preposição, pronome oblíquo tônico entre mim e ela. A professora deu um trabalho para mim fazer. Antes de verbo, usa seu pronome impessoal e não oblíquo para eu fazer. Fazem 2 meses que ele não aparece. O verbo fazer indicando tempo impessoal. Faz 2 meses. Vou estar providenciando o seu pagamento, chamado gerundismo. Não chega a ser erro gramatical, mas é um vício insuportável. Vou providenciar, é mais elegante. O problema vai ser resolvível a nível da empresa. O febrão do anível parece ter passado, mas ainda quem utilize essa expressão, pavorosa, na frase em questão, na ou pela empresa, são mais exatos e elegantes. Bom, pessoal, essa foi a aula de gramática. Espero ter contribuído. Ela é muito importante que vocês reconheçam qual a linguagem que a gente deve usar lá na redação. Em que situação a gente vai usar a norma culta? Principalmente na redação do Enem. Na redação do Enem é a norma culta para a gente redigir a dissertação. Tá? Aquela linguagem coloquial apenas em algumas situações do nosso cotidiano, tá? Que isso fique bem claro. Pessoal, assim, ó, as atividades eu vou postar lá no grupo do mini curso de português, tá? Para a gente testar algumas, os nossos conhecimentos a respeito dessa aula, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula, tenham aprendido. Qualquer dúvida, sugestão ou crítica, podem postar lá no grupo, tá bom? Tenham todos uma boa tarde. Muito obrigada a todos.